O título desta palestra é A Mulher que Cavalga a Besta, porque é exatamente isso que o livro de Apocalipse fala. Na última palestra que fizemos sobre Apocalipse capítulo 13, nós observamos as diversas questões que dizem respeito ao poder papal e sobre o poder que se levanta da terra, e nós identificamos isso como sendo os Estados Unidos, que forçariam o mundo a aceitar uma legislação favorável à primeira besta. Bem, há um processo que precisa continuar sobre todos os reinos da terra. Agora, Apocalipse capítulo 17 nos dá mais detalhes sobre esta questão. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo, aproxima-te, e eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta, palavras fortes, que se senta sobre muitas águas. Aí está uma mulher, ela é uma prostituta, em outras palavras, ela é infiel a Deus. Uma mulher, no sentido bíblico, é uma igreja. E há inúmeros textos no Velho e no Novo Testamento que comprovam isso. Cristo é também o noivo, ele está voltando para buscar a sua esposa, a igreja. Então, há aqui esse aspecto da mulher. Então, esta grande mulher apóstata, ela se senta sobre muitas águas. E nós sabemos que as águas representam multidões, nações, povos, de acordo com a definição em Apocalipse. E com esta mulher, os reis da terra cometeram fornicação. Isso significa que eles tiveram relações com elas. Relações contrárias àquelas que Deus pretendia. E os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Isso significa que, se o vinho é o símbolo dos ensinamentos, das doutrinas, então o vinho que embebeda significa doutrina, que confundem a mente. Basicamente, o que o texto está dizendo é que uma igreja apóstata, está no controle da situação. Os reis do mundo têm relações com essa igreja apóstata e eles se embebedam. Eles não conseguem compreender, porque já absorveram essas doutrinas, que são contrárias à Bíblia, porque são doutrinas de prostituição. Então ele me levou em espírito ao deserto, e eu vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Aqui temos a cor vermelha, a cor do sacrifício, cheia de nomes de blasfêmia. Então, este é um poder blasfemo. E nós sabemos o que isso significa, pois vimos em Apocalipse capítulo 13. E a Bíblia nos dá pistas que isso significa dizer que você está no lugar de Deus, que você é Deus na terra, que você pode perdoar pecados e que você pode pegar aquilo que se aplica a Cristo e aplicar a si mesmo. Isto é uma blasfêmia. E vimos que a Igreja Católica de fato fez isso. Então, esta mulher sentada na besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e é claro que isso, de novo, é o símbolo de Apocalipse capítulo 13. Se você contar as cabeças de todas as bestas que nós temos no capítulo 7 de Daniel, você vai descobrir que há 7 cabeças ali também. Porque a primeira besta, obviamente, tem uma cabeça, que representava a Babilônia, o leão. A Medopérsia tem uma cabeça. A Grécia é representada como tendo 4 cabeças. E então, uma cabeça para a última besta. Então, temos como soma de Daniel capítulo 7, 7 cabeças. Todos os períodos de tempo são cobertos. E todos eles foram incorporados nesta estrutura única. Essa estrutura do catolicismo tem aspectos de todas as filosofias, de todos os reinos da história, tudo incorporado nela. Ela aperfeiçoou o paganismo, se você quiser dizer isso. A mulher se vestia de púrpura e de escarlate, 2 cores que se aplicam muito bem à Igreja Católica. Os católicos usam o púrpura e a cor vermelha para os cardeais e para os bispos.
Ela se enfeitava com ouro e pedras preciosas e pérolas. Percebam que é um dos sistemas mais ricos que já existiram. Tendo uma taça de ouro em sua mão, cheia de abominações e da imundície de sua fornicação. Então, essa taça de ouro está cheia de doutrinas falsas. E sobre a sua fronte havia um nome escrito, Mistério. Isso quer dizer que se trata de um sistema dissimulado. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas. Isso implica que há outras mulheres que se apostataram, mas ela é a mãe de todas elas. E as abominações da terra. Que linguagem forte! Vamos ver se isso é de fato verdade. Vamos estudar a besta com as 7 cabeças. Em Salmo 74, 14, nós lemos: Tu estraçalhaste as cabeças do Leviatã e o destes para servir de alimento aos povos que habitam no deserto. Aqui temos uma besta descrita como o Leviatã. É uma besta que tem aparência de dragão. E se percebe que ela tem mais de uma cabeça. Na mitologia, o Leviatã tem 7 cabeças. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor, com sua terrível e grande e forte espada, punirá o Leviatã, aquela serpente traiçoeira, e ele matará o dragão que está no mar. Não é interessante? Não é interessante matar o dragão que está no mar? Vocês se lembram daquela simbologia interessante quando nós falávamos sobre a Mariolatria? Maria é chamada a estrela do mar. Há uma relação interessante aqui. Apocalipse 12, 3. E apareceu outra maravilha no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Em Isaías nós temos um dragão. Nós não sabemos quantas cabeças ele tem. Nós temos o Leviatã, do Salmo 74, que Isaías 27 aplica ao dragão. E em Apocalipse nós vemos que ele tem 10 chifres. Vocês percebem como tudo se encaixa? Se você usar o paralelismo, você consegue encontrar todas as cabeças. E 7 coroas sobre as cabeças. Então, esse dragão do Apocalipse 12 é um poder governante que está em controle. Ele é o príncipe deste mundo. Jesus mesmo chamou a Satanás de príncipe deste mundo. Apocalipse 13, 1. E eu me levantei sobre a areia do mar e eu vi uma besta que se levanta do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Agora nós temos aqui uma divisão em 10 chifres, 10 reinos, sobre os chifres 10 coroas. Isso significa que a besta governa com esses 10 reinos na época da Idade Média. Porque Roma governava através do poder de outros reinos. Apocalipse 17, 3. E ele me levou em espírito até o deserto, e eu vi uma mulher, sentada numa besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Obviamente, esta é a representação dos reinos de Satanás em todos os séculos. E em Apocalipse 17, vamos ter a culminação desse poder nos eventos finais, um pouco antes da volta de Jesus. Então, o dragão tem 7 cabeças. No livro de Apocalipse, as cabeças representam poderes políticos, através de quem o dragão opera. Satanás tentou 7 vezes estabelecer o seu próprio governo sem ser desafiado. Em primeiro lugar, houve uma guerra no céu. E a resposta de Deus foi a expulsão de Satanás do céu. Então, Adão e Eva e o mundo antediluviano, ele tentou estabelecer o seu reino ali. Qual foi a resposta de Deus? A Adão e Eva, ele fez a promessa de redenção e iniciou o sistema de sacrifícios. Então, a Torre de Babel foi a sua próxima tentativa de estabelecer uma união entre todas as nações da Terra. A resposta de Deus? A confusão das línguas, a separação das nações. Interessante.
Então, durante a encarnação, ele pensou que ele podia destruir a Cristo para estabelecer o seu reino. Mas a resposta de Deus foi a vitória sobre o pecado e a morte, transformando aparentemente a pior derrota em sua maior vitória. Satanás então tentou o estabelecimento do seu reino na Roma pagã. E a resposta foi a decisão de Esmirna. As pessoas estavam preparadas para morrer em vez de apostatar. Então ele tentou estabelecer o seu sistema na Roma papal. A resposta? A reforma. Ele nunca conseguiu ter sucesso. Será que haverá uma última vez em que ele tentará estabelecer o seu reino? Uma tentativa de fazer com que todas as nações do mundo se organizem numa nova ordem mundial? Será possível? Isso seria interessante, 7 tentativas. Mas Deus reagiu a isso através do clamor da meia-noite. Esse é o tema de uma das nossas próximas palestras. Um assunto complicado. E Apocalipse 12:3 diz: E apareceu outra maravilha no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as cabeças. Este poder faria guerra contra outro sistema, um sistema que representava o povo de Deus. Então há um dragão e ele ataca a mulher vestida de branco. E essa guerra vai continuar até a volta de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Então essa criatura que nós vemos em Apocalipse 13 saiu do mar. Ela nos mostra quais são as características do poder papal. Pois esse sistema tem todas as características do poder do chifre pequeno, em Daniel capítulo 7. Então é o mesmo sistema. E esse sistema tem um componente semelhante ao da Medo-Pérsia, porque tem as patas do urso, ele tem filosofia grega, toda a teoria evolucionista, por falar nisso, veio da filosofia grega. É de lá que vem. Esse sistema tem um componente grego, há aqui um componente babilônico. Eu poderia gastar uma palestra inteira mostrando a comparação entre a religião babilônica e o catolicismo. Há uma palestra intitulada O Vinho de Babilônia, que você pode ler se você quiser. E tem os 10 chifres que representam esse poder final que eventualmente controlaria o mundo inteiro. Então, cabeças de leão com 10 chifres. E a mulher, é claro, é a própria igreja, o poder eclesiástico que controla todo o poder político, vestida de púrpura e de escarlate e segurando esta taça em sua mão. E vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. Apocalipse 17:3. E aqui a púrpura e a escarlate, o ouro, as pedras preciosas. A Igreja Católica é a igreja mais rica do mundo. Os tesouros que se encontram no Museu do Vaticano ofuscam nossos olhos. São inacreditáveis. E nessa taça de ouro há todas essas abominações dos seus ensinamentos falsos. Nós já vimos que ela é chamada de mistério. Um mistério, uma coisa misteriosa, é algo que opera por trás dos bastidores. Algo secreto. E misteriosamente, ela é a mãe de todas as outras prostitutas. Será que ela controla todas as outras igrejas? As igrejas apóstatas em relação a Deus? Será possível? Nós ainda não estudamos isso em detalhes, mas eu vou chegar lá, numa próxima palestra. Apocalipse 17:5, a velha religião babilônica e a velha adoração ao touro, todas essas religiões antigas. Nós encontramos todos esses aspectos na Igreja Católica. 2 Timóteo 4:4 diz: E se afastarão da verdade e cuidarão em atentar para as lendas. Então a igreja eventualmente sucumbiria e, em vez de acreditar na salvação, no Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelos pecados do mundo, passaram a entreter todo tipo de ideias que satisfaziam o seu ego.
Salmo 116, 13 diz: tomarei a taça da salvação e invocarei o nome do Senhor. Qual é a nossa escolha, então? Vamos usar os sistemas do mundo e ficar numa boa? Ou vamos invocar o nome do Senhor e vamos ser ostracizados? Essa é a escolha que temos que fazer. A Torre de Babel, uma mulher a qual a Bíblia chama de Babilônia, e todos esses aspectos se encaixam. 2 Tessalonicenses fala desse mistério, no capítulo 2, 7 a 10. Pois o mistério da iniquidade já opera. Então, esse poder sorrateiro já estava em operação na época em que Paulo escreveu isso. Esse poder já estava operando então. Agora, já fizemos algumas palestras aqui, na qual nós olhamos os pais da igreja primitiva, com as suas ideias corrompidas pelo gnosticismo. E nós encontramos essas ideias em todos os escritos maçônicos, acerca do bispo de Alexandria, Constantinopla, e em todas essas ideias pagãs. Então já operava nos dias de Paulo. O gnosticismo estava surgindo. E nós vimos uma fonte que nos dizia que Simão Mago foi o pai do gnosticismo dentro da própria igreja cristã. Então esse mistério estava em operação nos dias do apóstolo. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca. O que isso significa? E o destruirá com o brilho da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e operação de maravilhas, e com todo o engano de injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Este é um texto poderoso. Ele nos fala das circunstâncias do aparecimento deste poder que é o anticristo. E nos informa que alguma coisa o detinha. Então nós podemos ler: aquele que o detém será tirado do caminho, e então o iníquo será revelado. Então alguma coisa o detém, este sistema que já estava em operação nos dias de Paulo. Então algo seria tirado para que esse poder pudesse surgir e realizaria a operação de maravilhas, milagres, engano, injustiça, enganando o mundo inteiro, tirando o amor da verdade das pessoas. Vamos olhar esta referência tremenda nos escritos de Paulo, com respeito ao homem do pecado. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Jesus ainda não tinha voltado. O verso diz que Jesus ainda não está aqui. Diferentemente do que alguns dizem, Ele ainda não veio. Ainda não veio. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então a volta de Jesus não acontecerá antes da apostasia e o homem do pecado seja revelado. O filho da perdição aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Sabiam disso? Usado apenas 2 vezes. Apenas 2 pessoas foram chamadas de filho da perdição. Este homem do pecado, este sistema, e o outro foi Judas. Agora, se eu lhes perguntasse como foi que Judas traiu a Jesus? Com um beijo. Ele não se apresentava como se fosse um dos discípulos, sim ou não? Não é então possível que esse sistema também se apresente como um dos representantes de Cristo? E então trai a todos nós com um beijo?
Não é possível? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E nós vimos que o papado fez isso. E este é o espírito do anticristo, do qual nós ouvimos que viria. E ele já está no mundo, 1 João 4:3. Então esse poder já operava na época de João, na época dos apóstolos. Isso não é um poder que vai vir no futuro, como muitos dizem. É isso que o futurismo ensina. As pessoas fora da igreja. E Paulo continua. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está dizendo aqui, eu lhes disse que alguma coisa estaria detendo o anticristo, impedindo que ele se desenvolvesse. E vocês sabem o que é. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. A versão BBE afirma que há um que detém o mal até ser tirado do caminho. Alguma coisa o detinha, impedindo que esse poder se levantasse. E quando este algo é tirado do caminho, então virá o anticristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então Deus há de combater esse sistema com a palavra de Deus e o destruirá finalmente, por ocasião da sua vinda. É uma promessa. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E então temos esta passagem de novo, de como ele opera. Então, quando virá este anticristo? Paulo lhes disse que algo o detinha. Nós ainda não temos os fatos acerca do que era. O livro de H. Grattan Guinness, Romanismo e a Reforma, nos diz. Aqui temos um ponto no qual Paulo afirma a existência do conhecimento na igreja cristã. Ele diz que a igreja primitiva sabia o que o detinha. A igreja primitiva nos diz o que ela sabia sobre o assunto. E ninguém nesses dias pode estar em posição de contrariar o seu testemunho, o que Paulo apenas verbalmente havia contado aos Tessalonicenses. Hoje em dia nós ficamos fazendo suposições. O que é que o detinha? É o Espírito Santo? É isso? É aquilo? Não, nós não sabemos. Paulo foi quem disse para eles o que é que o detinha. Por isso, só a antiga tradição pode ter autoridade para revelar isso. A especulação moderna é definitivamente uma impertinência com respeito a este assunto. Será que os cristãos primitivos podem nos dizer o que Paulo contou para eles que estava detendo o anticristo? Tertuliano, no seu livro sobre a ressurreição, nos capítulos 24 e 25, escrito no ano 200 depois de Cristo, diz o seguinte: aquele que o detém deve detê-lo até ser tirado do caminho. Que obstáculo havia senão o Estado romano? A apostasia do qual, ao ser dividido em 10 reinos, há de introduzir o anticristo. Interessante. Essa é a compreensão da igreja cristã primitiva. Que quando Roma finalmente entrasse em colapso, então viria o anticristo. Era nisso que criam. Vamos continuar. Diz João Crisóstomo, na sua homilia número 2 sobre 2 Tessalonicenses, ele foi bispo de Constantinopla no ano 390. Só um o impede agora, até que seja tirado do caminho. Isto é, quando o Império Romano for tirado do caminho, então ele, o anticristo, há de vir. Aqui está outro que diz isso. Interessante. Paulo diz que o poder já operava naquela época, e que mais cedo ou mais tarde ele se levantaria. Havia algo que o impedia, mas quando ele se fosse, eu lhes disse o que era. Então ele se levantaria. Aqui está Edward Elliot, no comentário sobre Apocalipse, que diz: nós temos o testemunho unânime, nós temos testemunho confirmador dos primeiros pais, desde Irineu, o discípulo de São João, até Crisóstomo e Jerônimo,
com respeito ao fato de que era compreendido que se tratava do império que governava e residia em Roma. Era isso que tinha que ser tirado do caminho. Grayton Guinness diz, enquanto os Césares tinham poder imperial, era impossível para o anticristo previsto se levantar. Mas na queda dos Césares, ele se levantaria. Isso faz sentido, as profecias bíblicas fazem sentido. A profecia dos 1260 dias faz sentido se você olhá-la desta perspectiva. E enquanto os Césares mantinham o poder imperial, era impossível para o anticristo predito se levantar. Mas na queda dos Césares, ele se levantaria. Romanismo e reforma. Há inúmeras fontes que dizem isso. Paulo não identificou o poder que o detinha, embora soubesse que era Roma, com medo de represálias. Lembrem-se que a igreja cristã estava sob a perseguição de Roma. Então Paulo lhes escreveu uma epístola e disse, o que eu lhes disse pessoalmente, vocês sabem o que é. Isso primeiro precisa acontecer. Então não saiam por aí ensinando todo tipo de doutrina. Nós estamos esperando a queda, a apostasia, o homem do pecado. O obstáculo precisa ser removido. O homem do pecado se levantará e então governará esta terra. E somente então, eventualmente, Cristo virá. E ele destruirá esse poder quando ele voltar. Essa é a versão bíblica. 1 Timóteo 3,16 diz, e sem grande controvérsia é o mistério da piedade. Deus se manifestou na carne. Notaram isso? Deus se manifestou na carne. Não vamos mudar isso. Justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o único mistério do cristianismo, não há outro mistério. Nós nunca compreenderemos como Deus do universo podia ter se tornado homem por nós, morrido por nós. E então Ele nos salva e nos torna filhos e filhas do Altíssimo. É um mistério. Nós nunca compreenderemos isso. Tudo mais foi revelado em sua plenitude. Mas isto permanecerá nosso estudo por toda a eternidade. Este é o mistério da piedade. O mistério da iniquidade quer desfazer este fato central, saliente e eterno da salvação. E nós já vimos nas palestras anteriores como os esforços foram feitos para reduzir a obra de Jesus Cristo.